Sabe aquele silêncio que soa como fim? Pois é exatamente dele que vamos falar. Imagine 70% de toda a vida na Terra desaparecendo num piscar de olhos, não por guerra, mas porque o planeta simplesmente decidiu apagar a luz. Você foi ensinado a chamar isso de extinção em massa, como se fosse um acidente de percurso na estrada da evolução. Só que, nos últimos anos, geólogos encontraram pegadas de um dilúvio de fogo que se repetiu 6 vezes, sempre no mesmo intervalo de tempo, sempre no mesmo lugar. Hoje, vamos seguir essas pegadas, pé ante pé, até onde o medo de olhar para trás não alcança. Respire fundo, abra a mente e deixe o coração bater mais devagar. A história que vou contar não tem heróis, apenas sobreviventes que ainda não nasceram. Se a Terra já apagou a vida 5 vezes, por que insistimos em crer que estamos a salvo? Imagine-se deitado, a noite envolvendo o quarto, enquanto esgueira-se um pensamento. O que se esconde nos intervalos entre essas mortes, nos estratos que os livros escolares preferem pular? Respire devagar. Vamos atravessar juntos 6 descobertas que nenhuma aula mencionou. Pegadas de catástrofes escritas em rochas, gelo e memória, prontas para reescrever a história que nos contaram. Fecha os olhos. O mundo vai tremer sem que você perceba. O sol da manhã ainda não tinha queimado o orvalho quando eu pisei naquela trilha de terra vermelha que leva ao cânion. O ar cheirava a folha molhada e a algo metálico, como se a própria terra estivesse sangrando ferrugem. Eu vinha caminhando há 3 dias, seguindo apenas um rumor de boca em boca. O tipo de história que os geólogos contam quando o café esfria. De que, lá embaixo, entre estratos de 250 milhões de anos, havia uma falha que não deveria existir. Não era apenas uma camada fora do lugar. Era um recibo de algo que a Terra tentara apagar, mas esquecera de queimar. Quando finalmente cheguei à borda do abismo, o vento parou. Não há aves ali, nunca há. O silêncio é tão denso que parece madeira. Eu me agachei, apoiei a mão na parede rochosa e senti o calor subterrâneo subindo pelos meus dedos. Pedra não deveria estar morna àquela hora, mas ali estava, pulsando como uma ferida. Então vi uma linha reta, fina como fio de navalha, cruzando a falésia de lado a lado. Não era fratura natural, era corte. Parecia feito por lâmina que não conhecemos. Desci com corda, luva e medo. Cada metro que descia, o céu ficava mais distante e o tempo mais pesado. Aos 30 metros, encontrei a primeira ânfora. Estava inteira, enterrada na rocha, como quem dorme numa cama de concreto. O barro era vermelho queimado, com sulcos que não pertencem a nenhuma técnica conhecida. Espirais de 3.000 metros por centímetro, perfeitas, como se tivessem sido torneadas num torno que gira à velocidade da luz. Coloquei o dedo dentro do gargalo e senti areia fina, mas a areia era azul. Nunca vi areia azul. Guardei, num saco de linho, o coração batendo no ouvido, porque sabia que estava roubando prova de um crime que ainda não entendia. Quando cheguei aos 50 metros, a parede simplesmente desapareceu. Não havia transição. Era pedra, 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 e depois vazio. Uma caverna retangular, lisa, com teto de 6 metros de altura e ângulos de 90 graus. O ar dentro dela cheirava a ozônio e a pólvora. Eu acendi a lanterna e o feixe encontrou uma escada. Degraus iguais, 20 centímetros de altura, 50 de largura, 150 ao todo, descendo numa espiral perfeita que parecia esculpida num único dia. Desci devagar contando. Cada degrau ecoava como nota musical. Quando alcei o 114º, a lanterna apagou sozinha. Fiquei no escuro absoluto, ouvindo meu próprio sangue.
Então, lá embaixo, acendeu uma luz. Não era reflexo, era luz própria, azulada, como se o ar fosse feito de água benta. Cheguei ao fundo. O chão era laje de granito polido, sem uma rachadura. No centro, um cilindro de cristal, 1 metro de altura, cheio de um líquido que parecia mercúrio. Dentro dele, flutuava uma folha. Não era folha de planta que eu conhecesse. Tinha nervuras em forma de mapa, e o mapa mostrava continentes que não estão em nenhum atlas. Havia um supercontinente no meio do Atlântico, triangular, com rios que desembocavam em lagos perfeitos. Fiquei ali, parado, até o corpo inteiro tremer, porque percebi que aquela folha era um registro de um mundo antes do nosso. Tirei foto, mas a tela saiu preta. Guardei tudo, subi os degraus de costas, sentindo que estava sendo visto. Quando emergia a luz do dia, o sol já estava alto, mas as sombras estavam erradas. Projetavam para o norte, como se o hemisfério tivesse invertido. Corri. Não olhei para trás. Cheguei ao vilarejo à noite. O único bar aberto era uma sala de tábuas com telhado de zinco. O velho, atrás do balcão, olhou para minha mochila e não disse nada. Pedi cachaça. Ele serviu num copo de chá. Quando o líquido queimou a garganta, perguntei, com voz que não era minha, se ele sabia da falha. Ele assentiu, devagar, como quem conta segredo de família. Disse que os índios da região chamam aquilo de corte do tempo. Contou que, a cada 47 mil anos, a Terra abre para mostrar o que estava antes. Mostra, mas não deixa pegar, ele falou limpando o balcão com um pano que nunca ficava limpo. Quem leva, leva também o esquecimento. Eu ri, nervoso, mas dentro de mim sabia que o pano dele estava manchado de areia azul. Perguntei se alguém já descera. Ele apontou para a parede. Havia uma fotografia em preto e branco. 10 homens de boina, anos 50, segurando lampiões e sorriso largo. Só um voltou, disse o velho. Voltou sem língua. Naquela noite eu não dormi. O quarto tinha janela para a trilha. A cada ranger de madeira, eu esperava ver a escada subindo até mim. Empilhei cadeiras atrás da porta, mas o medo não entra por porta. Quando o galo cantou, eu estava de pé, mochila nas costas, pronto para correr. Mas o que me fez sair não foi coragem. Foi a certeza de que se ficasse, a falha iria me engolir de volta. Voltei para a universidade 3 semanas depois. Levei a ânfora, a folha desenhada à mão, o registro dos degraus. O chefe do departamento ouviu em silêncio, depois abriu a gaveta e tirou um envelope. Dentro, fotografias antigas, as mesmas escadas, o mesmo cilindro, a mesma folha. Só que nas fotos dele havia 2 folhas. Ele disse que a segunda desapareceu no dia em que o fotógrafo se suicidou. Você trouxe a terceira, ele sussurrou. Isso significa que ainda falta uma. Perguntei o que significava. Ele levou meus olhos à janela, apontou o céu. Cada folha é um ciclo. Quando as 4 estiverem de volta, o corte se fecha e o mundo reinicia. Fui embora correndo, mas não consegui jogar fora o que trouxera. A ânfora está aqui, no armário, embrulhada em pano de algodão. Às vezes, de madrugada, escuto um som seco, como o de degrau sendo pisado. A areia azul sumiu. Virou pó que brilha no escuro. Desde então, evito olhar mapas. Cada continente que vejo parece querer se mover para o lugar que vi na folha. A falha ainda está lá, aberta, esperando. Os geólogos continuam falando de eras, de meteoros, de vulcões. Mas eu sei. A Terra não se apaga com tragédia, se apaga com silêncio. E o silêncio, quando desce, soa exatamente como o degrau de pedra sob meu pé. O frio da madrugada colava-se à minha pele como uma segunda camada de rocha. Eu estava deitado de costas para o céu,
na bancada de basalto que os geólogos chamam Laje de Araguainha, mas que os índios Caiapó batizaram de pedra que engole estrelas. Abaixo de mim, 40 quilômetros de diâmetro de cratera escondiam-se sob a Mata Atlântica recomposta. Acima, a Via Láctea girava devagar, como se rodasse num eixo que atravessasse o planeta de ponta a ponta. Eu não vinha ali para contemplar o cosmos. Vinha para ouvir a pedra falar. Ela começou sussurrando, um zumbido quase inaudível, mais vibracional que sonoro, que subia pelos ossos do meu crânio até se alojar detrás dos olhos. A sensação era a de que alguém, ou alguma coisa, me puxava para dentro do granito, através de fendas que não existiam no mapa oficial. Contra a minha vontade, os músculos relaxaram. A respiração desceu até o ritmo de 6 batidas por minuto. O mesmo pulso que os monitores registram quando o corpo entra em estado de hibernação. Foi então que a laje me mostrou a primeira imagem. Um mar de vidro. O mar estava onde hoje crescem ipês e jacarandás. Ondas de silício líquido, não água, arremessavam-se contra montanhas de quartzo quebrado. O céu era verde ferrugem. O sol, uma mancha pálida atrás de nuvens de poeira cósmica. Não havia sons de vida, apenas o tilintar cristalino das ondas, ao colidirem com os cristais. E no meio desse cenário de fim de mundo, flutuava uma plataforma octogonal, do tamanho de uma quadra de futebol, feita de basalto tão negro que devorava a luz. Pisei sobre ela, ou melhor, a minha consciência projetou-se lá, e senti o peso de 200 mil anos de história sendo transmitidos em fração de segundo. Voltei ao presente com um soluço seco. O ar da noite parecia agora mais denso, carregado de ozônio queimado. Levantei-me com dificuldade, as articulações rangendo como se fossem também feitas de pedra. A boca tinha gosto de pó de diamante, aquele giz fino que resta quando se serra o bloco mais puro. Olhei para o relógio. 3h33. 33 minutos após a meia-noite. 33 graus de declive entre mim e o centro da cratera. Coincidência? A laje não acreditava em coincidências. Engatinhei até a beira do afloramento, onde o basalto se quebra em lascas que lembram lâminas de obsidiana. Cada fragmento refletia uma constelação diferente, como se o céu tivesse sido quebrado em pedaços e escondido sob a terra. Segurei um desses fragmentos contra a lua. No seu interior, vi camadas, não estratos geológicos, mas camadas de tempo. Anos inteiros solidificados em milímetros de rocha, como as auréolas de uma árvore, só que cada anel vibrava com uma frequência distinta. Aproximei o ouvido. Era a voz de quem estava lá antes do impacto. Eles falavam uma língua de silbidos e cliques, mas a mensagem era clara. Não fomos vencidos, fomos guardados. Guardados para quê? A resposta veio num estalo tão agudo que o fragmento estilhaçou-se na minha mão. O corte foi limpo, quente. O sangue escorreu preto. Ou talvez fosse apenas a cor da pedra misturada à pele. No reflexo do sangue se via outra imagem. Uma cidade inteira sendo engolida por um cilindro de luz branca que descia do céu. A cidade não era nenhuma que eu conhecesse. Torres de basalto polido, pontes de quartzo translúcido, canais por onde corria água com propriedades magnéticas. Quando a luz tocou o primeiro edifício, tudo se transformou em pó de vidro. O pó permaneceu suspenso no ar por 1000 anos, até formar a camada que agora pisava. A dor na palma trouxe-me de volta. Envolvi a mão com o canto da camisa, mas o sangue, ou o que quer que fosse, já havia penetrado na laje, serpenteando pelas fendas como mercúrio vivo. O basalto reagiu. Estalidos surdos percorreram a superfície, abrindo sulcos que se entrelaçavam num padrão geométrico impossível. Triângulos dentro de hexágonos,
dentro de dodecágonos, tudo girando lentamente, como engrenagens de um relógio planetário. O centro desse mandala era um orifício perfeito, do tamanho de uma moeda, mas que parecia funde-se a um abismo sem fim. Aproximei o olho. Dentro do buraco não havia escuridão, mas uma claridade que fazia doer a retina. Vi o planeta azul sendo atacado por uma chuva de esferas incandescentes, não meteoros, mas sementes. Cada semente, ao tocar a crosta terrestre, germinava numa estrutura cristalina que crescia em espiral, drenando o calor do núcleo. Em poucos dias, o mundo inteiro se tornou uma geoda oca, brilhante, morta. Quando a última gota de calor foi sugada, a casca estalou e fragmentos de planeta foram espalhados pelo espaço como sementes de dandelion. Uma dessas sementes, uma única, caiu onde hoje eu me encontrava. A laje de Araguainha era, portanto, um útero fossilizado, o lugar onde a Terra tentou renascer, mas abortou. Um vento súbito varreu a cratera. Levou consigo o cheiro de ozônio e substituiu-o por algo mais antigo: enxofre, breu, água parada. O céu clareava no horizonte leste. As estrelas apagavam-se como lâmpadas queimadas. Percebi que não estava sozinho. Formava-se à minha volta um círculo de sombras humanoides, translúcidas, feitas de poeira estelar. Não tinham olhos, mas eu sentia o peso do olhar. Um deles estendeu a mão, ou o que lhe servia de mão, e tocou a laje. O basalto respondeu vibrando num tom grave, que fez tremer as bolsas de ar dos meus ouvidos. As sombras começaram a cantar. A melodia era uma escala pentatônica invertida, começando no agudo e descendo até um grave tão denso que o peito latejava. As palavras, se é que eram palavras, traduziam-se diretamente em imagens na minha mente. Eras sendo empilhadas como blocos de gelo, civilizações inteiras congeladas entre camadas de esquecimento. A cada verso, uma das sombras se desfazia, pulverizando-se em grãos de quartzo que o vento levava para dentro da floresta. Quando a última sombra desapareceu, restou apenas uma única partícula brilhante, suspensa no ar diante de mim. A partícula entrou lentamente no meu olho esquerdo. Não doeu. Foi como receber uma lágrima que o tempo havia segurado por 250 milhões de anos. No exato momento em que se fundiu ao meu cristalino, compreendi a origem da laje. Ela não fora formada pelo impacto de meteorito. Essa era a história que os livros repetiam. Fora criada por uma civilização que habitava a Terra, quando o continente sul-americano ainda fazia parte de um supercontinente que os antigos atlantes chamavam de Muror. A finalidade da plataforma: servir de bússola para navegantes que atravessavam camadas de realidade, não mares. Quando o cataclismo chegou, não um, mas uma sucessão de eventos em cadeia, os murorianos converteram a sua capital num cristal de memória, deixando instruções petrificadas para quem um dia soubesse ouvir pedra. Eu ouvia, e a pedra exigia reciprocidade. A laje começou a aquecer. Primeiro apenas um leve formigamento nas solas dos pés, depois um calor insuportável que subia pelas canelas. Percebi que o basalto estava me absorvendo. Minhas pernas afundaram até o joelho, não como quem se afoga em lama, mas como quem se funde a outro estado da matéria. Tentei gritar, mas a garganta produziu apenas um som metálico, como se as cordas vocais tivessem virado lâminas de serra. O calor se transformou em uma vibração hipnótica. Cada célula do meu corpo oscilava à mesma frequência da pedra-mãe. Senti-me deixando de ser humano para me tornar um grão dentro de um geodo cósmico. Foi então que as imagens se aceleraram. Vi a crosta terrestre sendo aberta por fusões nucleares controladas. Vi oceanos sendo drenados para dentro de cavidades que levavam ao núcleo,
Vi a Lua sendo construída, sim, construída, como uma estação de resgate. E no meio de todo esse caos geológico, vi rostos, milhares, milhões de rostos de seres que não eram nem humanos, nem reptilianos, mas algo entre o vegetal e o mineral. Seus olhos refletiam o mesmo brilho que eu agora via no centro da laje, e todos repetiam o mesmo gesto. Colocavam a mão esquerda sobre o coração e apontavam o indicador direito para o céu. Um juramento? Um comando? Não tive tempo de decifrar. A fusão chegou ao meu peito. Senti o coração sincronizar-se com o pulso da cratera. Uma batida a cada 74 segundos. O mesmo intervalo entre os sismos de baixa magnitude que os sismógrafos da Universidade Federal registram na região, mas que ninguém explica. Com cada batida, uma lembrança minha se desprendia e afundava na laje. A primeira lembrança a ir, o cheiro do pão caseiro da minha avó. Depois, o som do mar em Copacabana, o beijo da pessoa que amei aos 19 anos, o medo de escuro que tive aos 6. Quando a última lembrança se foi, a minha própria imagem no espelho, restou apenas a consciência vazia, um espelho sem reflexo. Foi nesse estado de ausência total que a pedra me mostrou o fim ou o começo. Vi a terra sendo reorganizada em camadas de silício, calcário e diamante, como um bolo de aniversário que se recusa a apodrecer. Vi seres vindos de fora, não extraterrestres, mas extratemporais, colhendo essas camadas com instrumentos que pareciam colheres de chá gigantes. Eles não eram malignos, eram apenas curiosos, da mesma forma que um geólogo recolhe amostras para estudar o passado. Cada camada que retiravam levava consigo uma civilização inteira, reduzida a pó. Quando chegaram à camada correspondente ao momento em que eu estava deitado na laje, o trabalho parou. Um deles, cuja face lembrava um cristal de apatita, inclinou-se sobre mim e sussurrou num dialeto que soava a gravidade. Este aqui ainda pulsa. Deixemos para a próxima extinção. O tempo voltou a correr. O calor cessou. As pernas emergiram. O coração desacelerou até o ritmo humano. O céu já era cor de aço. A floresta despertava com o canto dos inhambus. Eu estava deitado no mesmo lugar, mas não era o mesmo eu. A laje estava fria, áspera, inerte, como se nada tivesse acontecido. Mas no centro do mandala ainda existia o orifício, agora preenchido por uma gota de quartzo transparente que refletia o meu rosto distorcido. Olhei para a gota e vi o que ela queria que eu visse. O reflexo não era o meu rosto atual, mas o de um velho, pele transtornada em fendas, olhos de obsidiana polida. O velho sorriu, e eu senti o próprio sorriso formar-se no meu rosto. Compreendi então o contrato. Eu fora escolhido para carregar a memória da pedra, para que a próxima vez que o ciclo se repetisse, alguém soubesse que já havíamos estado aqui antes. A laje de Araguainha não era apenas uma cratera, era um disco rígido planetário, e eu acabara de ser copiado para dentro dele, ou dele para dentro de mim. Levantei-me com dificuldade, as costas doendo como se carregasse uma mochila de granito. O sol nascia atrás das nuvens, tingindo o céu de rosa enferrujado. Olhei para as lascas quebradas durante a noite. Cada uma delas refletia agora uma parte do meu corpo. Um olho aqui, uma costela ali, como se eu me despedaçasse lentamente para alimentar a geologia. Dobrei um joelho, toquei a laje com a testa e murmurei a única palavra que me veio: entendido. O vento soprou leste-oeste, carregando o aroma de flores que não existiam mais. Virei costas à cratera e comecei a descer o morro. A cada passo, sentia a vibração residual da pedra subindo pelo osso do calcanhar até o cocoruto, como um metrônomo que insistia em marcar tempo
em compassos de 54 milhões de anos. Quando cheguei ao carro, um Fusca velho estacionado sob um ipê roxo, a chave girou sozinha. O rádio ligou-se num estático, que aos poucos se transformou em voz feminina, recitando coordenadas: 23 graus sul, 52 graus oeste. Eu reconhecia aquelas coordenadas. Era o ponto exato onde a laje se alinhava com o centro da galáxia, quando a Terra completasse mais uma volta em torno do eixo galáctico. Daqui a 2 meses, o portal se abriria de novo. Pisei no acelerador. O carro arrancou, deixando para trás a cratera adormecida. No retrovisor, vi a laje refletir o sol nascente, como um olho único que piscava lentamente, até desaparecer entre as curvas da estrada de terra. Ainda assim, sentia-a sob a sola do pé, pulsando, contando, esperando. A primeira evidência estava dentro de mim agora. A pedra que não deveria existir, porque nenhuma força natural seria capaz de polir basalto a ponto de refletir o futuro. Mas existia. E eu existia dentro dela, da mesma forma que ela existia dentro de mim. A estrada serpenteava entre plantações de soja, que outrora foram florestas. O céu clareava a cada curva. Pensei nas extinções que ainda estavam por vir, a 6ª, a 7ª, a enésima, e na minha insignificância diante delas. Mas havia uma diferença. Eu já não era apenas carne. Carregava, presa entre costelas e memória, uma chave de quartzo que desbloquearia próximas crateras, próximas verdades, próximas mortes. E assim, com a mão direita no volante e a esquerda pressionando o peito onde latejava a gota de cristal, segui em frente. Porque a próxima pegada já estava marcada e o vento soprava forte o bastante para apagar qualquer rastro de dúvida. O cheiro de ozônio ainda me seguia pelos cantos da memória quando pus os pés na estrada de chão branco que serpenteia entre os canaviais do interior de Pernambuco. Era madrugada, o céu ainda sem cor, e o único som era o ranger da minha própria respiração dentro da cabeça. Carregava na mochila a ânfora que não deveria existir, mas o peso verdadeiro era outro. Uma folha desenhada num caderno de campo, com continentes que ninguém jamais batizara. Desde a falha, eu sentia a terra rangendo sob os meus passos, como se cada passo meu fosse um ponto de costura entre 2 mundos que insistiam em se separar. Na rodoviária de Salgueiro, comprei passagem para o sul, para onde os mapas dizem que há pedras mais velhas que o próprio sol. O motorista, cabelos de algodão, olhou a minha mochila e perguntou se eu era geólogo. Respondi que sim, embora já não soubesse mais o que era. Ele deu partida no ônibus, e quando o pneu arrancou o cascalho, senti o mesmo estalo seco que ouvi dentro da caverna retangular. Fechei os olhos. A viagem duraria 27 horas, mas o tempo, desde a falha, andava dobrado como lenço de velório. Dormi mal. Cada lombada da estrada era um degrau da escada que desci no escuro. Quando acordava, o reflexo no vidro mostrava meus olhos com pupilas tão dilatadas que pareciam buracos negros. Às 4 da manhã, o ônibus parou num posto de gasolina onde o café vinha tão azedo que até a xícara rangia. Fui ao banheiro e enquanto a água da torneira corria, vi descer pelo ralo grãos de areia azul. Fechei a torneira, mas a areia continuou caindo, fina, luminosa, como se o planeta estivesse sangrando o que eu roubara. Saí correndo, sem lavar as mãos, com medo de que a pele também comesse a soltar pó. Cheguei a Porto Alegre quando o céu virava roxo. Do alto da rodoviária, o Guaíba parecia uma lâmina de espelho rachado. Peguei um ônibus rural, depois um jipe com pneus de lama, depois 2 quilômetros a pé sob chuva fina que não molhava. A chuva caía, mas a terra permanecia seca, como se a água estivesse apenas de passagem,
sem permissão para tocar o solo. A fazenda que me esperava ficava no sopé de uma serra que os locais chamam de Aparados, mas cujo nome verdadeiro, me disseram, ninguém ousa pronunciar depois do crepúsculo. A porta da casa de fazenda era de eucalipto maciço, com ferro enferrujado em forma de serpente. Bati 3 vezes. Demorou. Quando a madeira ranger, apareceu uma mulher alta, cabelos grisalhos trançados como cordas de navio. Ela não perguntou quem eu era, apenas abriu a porta mais larga e falou. Esperei desde o vento que desceu a falha. A voz era rouca, mas o timbre tinha a mesma cadência do silêncio que eu ouvira no cânion. Entrei. O chão era de tijolo batido, quente, como se por baixo houvesse fornalha. Ela me conduziu a uma mesa de madeira escura, onde repousava uma bandeja com 3 pedras. As pedras não eram pedras, eram fatias de tempo. Cada uma tinha uma camada para cada milênio, e as camadas cintilavam com minerais que só existem sob pressões de centenas de quilômetros sob a crosta. A mulher apontou a menor. Esta veio do fundo do mundo, onde o fogo esqueceu de apagar. Peguei na mão. O peso era tal que meu pulso caiu sobre a mesa. A pedra estava fria, mas ao toque emitiu um zumbido baixo, a mesma nota que ouvi na escada retangular. Perguntei de onde viera. Ela respondeu com outra pergunta. Você ouviu a falha ranger? Assenti. Então ela fechou os olhos e recitou. Quando a falha range, a terra enterra seu espelho. Quando o espelho quebra, o passado sangra. Naquela noite, dormi num quarto com janela para o abismo. A janela dava de frente para um corte na serra, um penhasco tão alto que as nuvens passavam abaixo do batente. Deitei na cama de ferro, mas o colchão parecia cheio de areia. Pela primeira vez desde a falha, sonhei. No sonho, eu caminhava sobre a crosta terrestre, mas ela era fina como casca de ovo. A cada passo, rachava sob meus pés, e pelo buraco, via camadas inteiras de civilizações apagadas. Cidades de vidro, pontes de ossos, relógios de pedra que marcavam horas de planetas extintos. Quando tentei gritar, a gravidade invertia. O som subia para o espaço e voltava em forma de granizo de meteoritos. Acordei com a boca cheia de poeira. A poeira era azul. Escovei os dentes até a escova ranger, mas o gosto de ozônio persistiu. Ao amanhecer, ela me levou ao corte. Descemos por trilha de cabra, passando entre bromélias que pareciam ouvidos gigantes. O vento subia em redemoinhos e, quando passava por nós, soprava palavras que eu não entendia, mas que soavam como nomes próprios. Chegamos a um platô, onde o solo terminava de repente. Lá embaixo, 500 metros de queda, estendia-se uma planície de rochas negras. As rochas estavam alinhadas. Não em filas, mas em círculos concêntricos, como se alguém tivesse desenhado um alvo gigantesco. No centro do alvo havia um lago perfeito, redondo, de água tão escura que refletia as estrelas mesmo de dia. A mulher sentou-se na beira, pernas cruzadas, e apontou o lago. Ali nasceu a segunda morte. Perguntei qual fora a primeira. Ela respondeu. A primeira foi o silêncio que antecedeu o rangido. Então contou. Há 500 milhões de anos, quando o continente ainda dançava sobre o manto, aquela região era um mar interno. Num intervalo de 7 dias, todo o mar desapareceu. Não evaporou. Foi sugado para dentro de um furo que se abriu no fundo. Quando a água caiu, arrastou consigo tudo que nadava, voava ou flutuava. No lugar do mar, ficou essa cicatriz circular. As rochas negras são o que restou do fundo oceânico, vitrificado pelo calor do planeta quando o manto tocou a crosta. Eu olhava ao lago e sentia vertigem. Não era medo de altura,
Era medo de profundidade. A água parecia sem fundo, como se o planeta tivesse apontado para si mesmo e disparado. A mulher tirou do bolso um vidrinho de âmbar. Dentro, um grão de areia azul. Leve, ela disse. Quando a terceira folha aparecer, jogue este grão no centro do lago. Aí a terra lembrará que já morreu antes e talvez nos poupe. Peguei o vidro. Era quente, como se guardasse um pedaço de sol prensado. Perguntei quantas folhas faltavam. Ela ergueu 3 dedos. 3 folhas, 3 sonhos, 3 mortes. A última será a nossa, se não aprendermos a ler o que a terra escreve com terremotos. Subimos de volta. O sol já estia alto, mas as sombras dos nossos corpos projetavam-se para o lado errado, como se a luz viesse de dentro do chão. Na porta da casa, ela parou e falou sem olhar para mim. A falha que você pisou é apenas unha do que está enterrado. Há outras, uma no Saara, outra no Himalaia, outra sob a Antártida. Todas elas rangem no mesmo compasso. Ouça o compasso. Entrou e fechou a porta. Nunca mais a vi. Fiquei ali parado, ouvindo. Primeiro só o vento. Depois um som grave, como corda de contrabaixo sendo tocada com arco de madeira. O som vinha debaixo dos meus pés, subia pelas canelas, vibrava nos ossos. Era o mesmo zumbido da pedra, o mesmo da escada, o mesmo da ânfora. Fechei os olhos e no escuro atrás das pálpebras vi linhas retas cruzando o planeta, ligando falha a falha, formando um poliedro perfeito. A terra inteira parecia um dado gigante, prestes a ser lançado. Quando o ônibus me levou de volta à cidade, já era noite. As luzes dos postes tremiam, não por falta de energia, mas porque o chão tremia também, leve, como respiração de animal adormecido. No hotel, sentei na cama e abri o caderno de campo. Desenhei o lago, os círculos, a mulher, a cicatriz. Quando terminei, a página estava úmida. A tinta escorria, formando letras que não tinha escrito. Volte antes que a terceira folha te encontre. Fechei o caderno. No bolso, o vidrinho de âmbar pulsava, quente, sincronizado com o meu pulso. Lá fora, longe, ouvi um estrondo. Não era trovão, era o som de algo grande sendo deslocado de lugar. A terra rangia de novo, e eu, pela primeira vez, entendi. Não era ela que doía, éramos nós que insistíamos em pisar no mesmo lugar onde ela já morrera 6 vezes. A lua estava tão cheia que parecia uma moeda derretida no céu, e eu a seguia pela estrada de chão batido, como quem segue um farol que não quer ser alcançado. Os faróis do Fusca apagaram sozinhos a 2 curvas, mas eu não parei. A luz era suficiente. Vinha de cima, refletia no capô enferrujado e me guiava como se a própria noite estivesse me empurrando para um lugar que eu já conhecia, sem saber onde ficava. O corpo inteiro latejava no ritmo da pedra que carregava no peito, aquela gota de quartzo que a laje de Araguainha plantara dentro de mim. Cada batida era um aviso. Você está atrasado. Atrasado para quê? Para ouvir a memória que os mitos guardam, aquela que não cabe nos livros, porque os livros têm medo do escuro. Cheguei a um vilarejo que não estava no mapa. Não era falta de tinta, era excesso de silêncio. As casas de taipa pareciam ter sido construídas de costas para a estrada, como se quisessem esquecer o mundo lá fora. Estacionei sob um umbuzeiro que tinha raízes tão grossas quanto o tronco. O carro rangiu ao parar, um som que parecia a voz de velha dizendo, finalmente. Desliguei o motor, e o motor respondeu com um soluço, como se também estivesse cansado de carregar o que eu carregava. Desci. O chão era frio, úmido, cheirava a folha podre e a cachaça velha. Um cachorro lateu uma vez só, depois se calou, como se arrependesse de ter lembrado que existia. A única luz viva
Vinha de uma janela entreaberta. Caminhei até lá, devagar, porque a noite parecia feita de vidro fino. A porta era de madeira de lei, tão escura que refletia a lua como se fosse água parada. Bati 3 vezes, sem força. A madeira se abriu sozinha. Dentro, uma velha sentada num banco de madeira crua, de olhos fechados, mãos no colo. A cabeleira era branca como areia de rio, mas brilhava com reflexos azuis, o mesmo azul da areia que eu trouxera na ânfora. Ela não me viu entrar, mas falou: "Você veio devolver o que não é seu." A voz era rouca, mas doce, como se cada palavra fosse fruta madura caindo no chão. Respondi que não tinha vindo devolver, só entender. Ela abriu os olhos. Eram de um preto tão fundo que pareciam buracos de bala no céu. "Entender é devolver devagar," ela disse. "Sente." Sentei no chão de barro batido. O frio subiu pelos ossos, como se a terra quisesse me lembrar que eu era apenas isso: osso e medo. A velha estendeu a mão e tocou meu peito, exatamente onde latejava a gota de quartzo. O toque foi leve, mas doeu como se ela tivesse puxado uma raiz que estava presa no coração. Fechou os olhos de novo e começou a cantar. Não era música, era um som que vinha antes das músicas, antes mesmo da palavra. Um som que fazia o estômago se encolher, como se o corpo soubesse que estava sendo contado. A voz subia e descia numa escala que não existia nos instrumentos, mas que eu reconheci. Era o mesmo tom que ouvi na laje, quando a pedra me engoliu. A velha estava cantando a pedra de volta para dentro do tempo. Quando parou, a sala inteira parecia ter envelhecido. As paredes de taipa tinham rachado, as vigas de madeira se curvado, o lampião a querosene diminuído a uma chama tão pequena que parecia um olho cansado. Ela respirou fundo e começou a falar, mas a voz não vinha mais da boca. Vinha de todo lugar ao mesmo tempo. Contou que o vilarejo se chamava Muramirim, lugar onde o rio esquece o nome. Disse que ali nasciam os guardiões das histórias que o mundo apagou. "Você carrega um fragmento," ela falou, "mas fragmento quer voltar para a história inteira." E então começou a contar. Disse que, antes de haver livros, havia a noite, e a noite era um animal grande que caminhava sobre os povos. Quando a noite passava, levava com ela os nomes dos mortos, mas deixava pegadas. Essas pegadas viraram mitos, e os mitos, quando contados na voz certa, viram mapas. Mapas não de lugares, mas de tempos que ainda vão acontecer. Ela falou de 6 noites que já caíram sobre a terra e de uma 7ª que está sendo tecida. Cada noite era uma extinção, mas os povos que morreram não desapareceram. Viraram voz dentro da voz de quem conta. "A gente não morre," ela disse. "A gente vira história." Para provar, levantou-se, com dificuldade, como se os ossos fossem de barro cozido. E foi até um baú de madeira escura, tão velho, que parecia feito de noite solidificada. Abriu. Dentro havia apenas um cocar de penas e uma concha de rio. Pegou o cocar, soprou sobre ele, e as penas começaram a brilhar com cores que não existem no arco-íris. "Isso veio da primeira extinção," ela falou. "Quando o mar virou montanha, os pássaros caíram do céu como chuva de fogo. Um deles caiu vivo, e com o bico fez esse cocar para lembrar ao céu que um dia foi mar." Colocou a peça na minha cabeça. No instante em que tocou meus cabelos, vi uma parede de água avançando sobre florestas, que hoje são o Planalto Central. Vi tartarugas do tamanho de igrejas nadando sobre Brasília, que ainda não existia. Vi o céu se partindo em pedaços de vidro que caíam como granizo, e cada pedaço levava um som. O som da primeira palavra que um humano jamais disse. Quando a visão acabou, eu estava de joelhos, chorando areia azul.
A areia escorria pelos olhos e sumia no chão, como se a casa bebesse. A velha tirou o cocar, guardou com cuidado, depois pegou a concha. Era pequena, branca, mas por dentro tinha uma espiral perfeita, desenhada não por natureza, mas por fogo. Da segunda extinção, ela disse, quando o vento começou a comer pedra, os rios correram para dentro da terra e os peixes ficaram presos dentro das montanhas. Esse caracol viveu no cume de uma serra, respirando apenas memória. Ela colocou a concha no meu ouvido. Ouvi um som de água correndo para cima, de peixes cantando em língua que antecedia o silêncio. A concha vibrava, e cada vibração era um batimento de coração que não era meu. Era o coração do planeta, quando ele ainda era jovem e brincava de ser planeta. Quando tirou a concha, a velha me olhou com pena. Você trouxe a terceira lembrança, ela falou. Mas a terceira é a mais pesada, porque ela ainda não aconteceu. Pegou minha mão, abriu o dedo indicador e com uma agulha de espinho de peixe furou. Uma gota de sangue caiu no chão. A terra a bebeu instantaneamente, e onde caiu, nasceu uma flor que não deveria existir. Pétalas de vidro, caule de basalto, cheiro de ozônio queimado. A flor abriu num estalo seco, e dentro dela vi um olho. Meu olho, mas do futuro. Olhei para mim e vi uma cidade inteira sendo engolida por uma nuvem que parecia feita de pássaros mortos. Vi gente correndo, mas os pés não tocavam o chão. Flutuavam, como se a gravidade tivesse sido esquecida. Vi crianças segurando livros em branco, e os livros choravam. Vi um homem, eu, de pé no meio da confusão, com a mão no peito, segurando a gota de quartzo. A gota pulsava, e cada pulsação apagava 1000 vidas. Quando a visão terminou, a flor se desfez em pó, e o pó subiu pelo meu braço, entrando pela ferida, como se voltasse para casa. A velha respirou fundo, cansada. Agora você viu, ela disse. A memória não é passado, é dívida. Sentou de novo, as mãos tremendo. Os mitos não são inventados. São avisos que os mortos deixam para os vivos. Cada vez que um mito some, uma extinção se aproxima. E você está carregando 3 que já sumiram. Perguntei o que deveria fazer. Ela apontou para a janela. Lá fora, o céu começava a clarear. Mas as estrelas não sumiam. Caíam, uma a uma, como se fossem sementes. Leve a história de volta para onde ela nasceu, ela falou. Leve até o rio que esqueceu o nome. Jogue a gota na água. Se ela flutuar, ainda há tempo. Se afundar, a 7ª noite começou. Levantei. O corpo parecia pesar o peso de 3 gerações. A velha deu um último presente. Um pedaço de pano de algodão cru, com bordado que representava a mesma espiral da concha. Isso vai segurar a memória até você chegar ao rio. Mas não olhe para trás depois que jogar. A noite não gosta de quem olha para trás. Beijou minha testa. O beijo era frio, como pedra que nunca viu sol. Quando saí, a porta se fechou sozinha e a luz da janela apagou. O vilarejo inteiro parecia ter sido apagado com ela. Só restava o umbuzeiro, o cachorro, que agora chorava, não latia, e o Fusca, com o capô coberto de estrelas caídas. Entrei no carro. A chave girou sozinha. O motor roncou como quem não quer acordar. Arranquei. No retrovisor, vi a velha. Estava no meio da estrada, mas não era mais velha. Era uma menina, de cabelos negros, segurando a flor de vidro que havia nascido do meu sangue. Levantou a mão e fez o gesto que eu vira nos murinianos. Mão esquerda no coração, indicador direito apontando para o céu. O carro acelerou sozinho. A estrada sumiu. Só restava a lua, a gota latejando no peito, e a certeza de que, quando chegasse ao rio, eu não seria o mesmo. Porque agora eu carregava não apenas uma pedra, mas a voz de todos que foram apagados
para que eu pudesse ouvir a história que os mitos guardam e que os livros temem contar. O sal entra na ferida antes de a água tocar o barco. É essa a primeira sensação quando o navio deixa o porto de Recife e o mar, de repente, não é mais mar, mas uma língua que lambe a quilha com gosto de sangue antigo. Eu estava no converso, de mão no corrimão de ferro enferrujado, e o vento leste trazia um cheiro que não pertence a este século. Alcatrão, mirra, madeira queimada e algo que soa a incenso de funeral. O capitão, um caboclo de olhos cor de garupa, disse que era só o oceano lembrando que já foi floresta. Mentira. O oceano lembra que já foi túmulo. A missão, se é que se pode chamar missão a um pacto feito com a própria sombra, era simples: descer. Não ao fundo do mar, mas ao fundo do tempo que o mar guarda. Levei comigo o vidrinho de âmbar com o grão de areia azul, a folha desenhada com continentes que não existem, e o medo que agora tem voz de mulher e sussurra: você voltará diferente ou não voltará. O navio era um rebocador pintado de branco para enganar os pescadores, mas o casco rangia em tom menor, como se cada placa de aço fosse na verdade uma costela de baleia fossilizada. Quando a âncora se soltou, o som foi de dente arrancado com alicate. Deixamos o continente para trás às 4 da manhã. A lua estava tão cheia que parecia grávida de si mesma. Refletia na água um caminho prateado que, se você se atrevesse a pisar, levava direto ao abismo. Eu me atrevi. Subi no costado e pus o pé nu sobre a espuma, frio queimando. A espuma não se partiu. Enrolou-se em torno do meu tornozelo como serpente de vidro. Por um instante, vi dentro do reflexo da lua uma cidade inteira submersa. Torres de pedra negra, pontes que terminam em bocas abertas, relógios de sol que marcam meia-noite. Quando o capitão gritou, eu ainda estava lá, metade no barco, metade no espelho. Ele puxou meu braço com tanta força que ouvi o ombro deslocar. O mar não gosta de quem olha de volta, ele rosnou. A expressão dele era de quem já viu o olho que olha. 2 dias depois, o radar começou a falhar. As telas mostravam ilhas que não estavam nos cartas náuticas, formas triangulares, hexágonas, uma delas com um buraco no centro que pulsava como o coração. O timoneiro, moleque de 17 anos que dormia com a Bíblia debaixo do travesseiro, disse que era coisa do demônio. O capitão mandou calar a boca, mas no mesmo dia jogou ao mar todo o álcool de bordo, como quem expulsa espírito. À noite, quando o navio apagou as luzes para não alertar pescadores ilegais, vimos luzes próprias, centenas de pontos azuis, a 10 metros abaixo da linha d'água, formando uma espiral que girava no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio. A espiral durou exatos 74 minutos. O mesmo intervalo entre as batidas do meu coração, desde a falha. Quando as luzes se apagaram, o mar ficou mais escuro. Escuro de um jeito que não dá para medir. Era como se o preto tivesse espessura de quilômetro. No 3º dia, o vento parou de vez. O motor falou sozinho, engasgado, e o navio ficou parado no meio de nada, flutuando como uma vírgula perdida na página em branco. Foi então que ouvimos o som. Não vinha de fora. Vinha debaixo das nossas próprias solas. Um baque, depois outro, ritmado, como alguém batendo dentro de um tambor de aço. O capitão correu para o porão. Quando abriu a escotilha, o cheiro que subiu fez o homem vomitar no próprio boné. Era o odor de madeira molhada por séculos, de polvo morto dentro de armário, de cartas náuticas que ninguém ousou entregar. Lá embaixo, entre as caixas de suprimento, estava uma tábua, madeira escura, pesada, com ferros enferrujados em forma de âncora.
Ninguém a reconheceu. O timoneiro jurou que não estava ali na véspera. Quando a tocaram, a tábua ranguejou um nome: Muror. Foi a primeira vez que ouvi a palavra fora da minha própria boca. O nome veio acompanhado de uma gota de água salgada que escorreu do ferro como lágrima. A gota caiu no chão, e no lugar onde caiu, o aço do convés começou a enferrujar numa velocidade que só via em filmes de acelerado. Em menos de 1 minuto formou-se um buraco do tamanho de um punho. Através dele, víamos o mar lá embaixo. Mas o mar era outro, verde, transparente, cheio de peixes que brilhavam como lâmpadas de rua. Um deles olhou para cima. Tinha olho humano. Eu recuei. O capitão tapou o buraco com o próprio corpo, como quem esconde ferida, e gritou para que jogássemos a tábua ao mar. Quando a soltamos, ela não afundou. Flutuou de pé como homem e virou a popa do navio durante 3 segundos antes de ser engolida por uma onda que veio do lado errado, do leste, onde não há vento. Na mesma noite, sonhei com água. Água que não molha, água que entra pelos ouvidos e sai pelos olhos em forma de algas. No sonho, eu estava de pé, no topo de uma torre submersa, cercado de janelas que dão para o passado. Em cada janela, via uma civilização diferente. Uma de pedra, outra de vidro, outra de osso. A torre tremia, não de terremoto, mas de nostalgia. Quando tentei tocar o vidro, a torre inteira desabou em pedaços que viraram baleias. As baleias nadavam para cima contra a corrente, e cada uma carregava no ventre um relógio de areia. Quando o último grão de areia caía, a baleia explodia em estrelas. Acordei com a boca cheia de sal. O sal era azul. 4º dia. O mar começou a falar. Não em metáfora, falava. Uma voz feminina, rouca, como se tivesse engolido areia desde o princípio dos tempos. A frase era sempre a mesma: devolvam o que foi tomado. O som vinha de todos os lados, mas quando olhávamos para a água não havia boca, apenas ondas. O capitão, pálido como pano de cozinha, mandou virar a proa para o porto mais próximo. O motor respondeu com um soluço e morreu. Ficamos à deriva. A voz continuou, agora mais perto, como se subisse o costado. Devolvam o que foi tomado. Eu sabia o que era. Peguei o vidrinho de âmbar. A areia azul dentro dele estava agitada, girando como tempestade em miniatura. Quando aproximei do corrimão, a voz parou. Silêncio tão pesado que até as ondas pareciam segurar a respiração. Então, lá longe, vi surgir uma linha reta no horizonte. Não era terra, não era navio. Era uma muralha de água, alta como prédio de 20 andares. E dentro dela, dentro da água, havia luzes. Milhares de luzes amarelas, formando janelas, ruas, torres. Uma cidade inteira, submersa, deslocando-se para norte, à velocidade de caminhada. A muralha passou rente ao navio, mas não nos afogou. A água parecia obedecer a outra gravidade. Quando o último prédio iluminado passou, ouvimos um som de campainha, como se alguém tivesse chegado em casa. Depois, nada. O mar voltou a ser mar. O vento voltou a soprar do sul. O motor pegou de primeira. O capitão não falou mais na viagem. No fim do dia, rasgou o diploma de náutica e jogou os pedaços ao vento. Os pedaços voaram para cima e não caíram. 5º dia. Chegamos às coordenadas que a voz feminina sussurrara no meu ouvido durante a madrugada. 8 graus sul, 30 graus oeste. O GPS mostrava apenas azul, mas o sonar desenhava um círculo perfeito no fundo, a 3.000 metros de profundidade. No centro do círculo, um ponto que piscava como o coração. Largamos a sonda. Quando a câmera desceu, a imagem que voltou fez o operador vomitar no monitor. Ruínas. Ruínas de uma cidade com avenidas largas, templos com colunas que terminam em bocas de baleia,
obeliscos cobertos de algas que escrevem símbolos. E no meio de tudo, um portal circular de pedra negra com inscrições que giram lentamente, como se a maré fosse relógio. O portal estava aberto. Dentro dele, escuridão absoluta, mas a escuridão tinha borda de luz. Quando a câmera se aproximou, a luz se apagou. A tela ficou preta. Do alto-falante surgiu a mesma voz do mar, agora sussurrando dentro do navio. Entre. Eu entrei. Não pedi permissão, não avisei ninguém. Pus o vidrinho no bolso, respirei o sal como se fosse ar puro e pulei. O salto durou 3 segundos, mas a queda durou séculos. Quando a água me recebeu, ela não foi fria, foi morna, como banho de criança. Abri os olhos. A luz não vinha do sol, vinha de mim. Meu corpo inteiro emitia um brilho azulado que iluminava 10 metros à volta. Nadava, ou melhor, flutuava. A cada batida de coração, a luz pulsava. Quando cheguei ao fundo, a areia era tão branca que doía na retina. Os edifícios de perto eram maiores que qualquer coisa que a humanidade construiu. Cada tijolo media 3 metros de lado, e os tijolos estavam encaixados sem argamassa, encaixes tão perfeitos que uma lâmina de papel não passaria. Toquei. A pedra era quente, a pedra vibrava, a pedra cantava, a nota era lágrima. Andei entre as ruas vazias. Não havia peixes, não havia algas, não havia vida. Havia sombra. Sombras de coisas que não estavam ali, mas que haviam estado. Cada sombra tinha forma de ferramenta. Martelo, serrote, compasso, estrela. Quando passava por elas, elas se inclinavam, como se eu fosse rei. No centro da cidade, o portal. Mais alto que o Empire State, mais largo que a Avenida Atlântica. A inscrição girando era a mesma que vi na tábua. Muror. Só que agora, lia-se também ao contrário. Horum. Palíndromo de mundo. Coloquei a mão no portal. A pedra era gelada, mas o gelo não queimava, curava. A ferida que eu tinha na palma desde o fragmento de basalto fechou-se num instante. No lugar da cicatriz, surgiu um símbolo, 3 círculos entrelaçados como átomos ou como mães. Entrei. Escuridão. Depois luz, depois cor, depois tudo ao mesmo tempo. Vi o mar acima de mim, o céu abaixo, as estrelas dentro dos meus ossos. Vi a cidade inteira sendo erguida em tempo real, pedras sendo colocadas por mãos que não eram humanas, mas que tinham unha. Vi a água sendo trazada por canais que vinham do interior do planeta, água doce que se misturava ao sal para criar uma camada intermediária onde os mortos pudessem respirar. Vi bibliotecas sendo construídas com páginas de mármore, cada página contendo uma vida inteira escrita em 3 linhas. Vi o momento em que a cidade foi abandonada, não por guerra nem por fome, mas por saudade. Os habitantes simplesmente sentiram que o mundo de cima já não era mais deles. Fecharam o portal por dentro e deixaram a chave dentro de mim. Quando voltei ao navio, ou quando o navio me puxou de volta, já era madrugada. O sol nascia do lado errado. O capitão estava de joelhos, rezando para uma estrela que não estava no céu. O timoneiro tinha os cabelos brancos. A máquina de escrever do rádio, que nunca funcionara, estava cheia de página. Bem-vindo de volta, portador da 3ª folha. Eu estava molhado, mas a roupa não pingava. No bolso, o vidrinho estava vazio. A areia azul tinha ido para casa. E eu, pela primeira vez desde que pisei na falha, chorei. O choro era azul, e quando caía na madeira do convés, formava pequenos cristais que rangiam como dente sendo arrancado. O capitão olhou para mim e disse a única coisa que disse desde a muralha. Agora você sabe por que o mar é salgado. É o planeta chorando os que não conseguiu guardar. Guardamos para o porto. Ninguém falou. Ninguém olhou para trás. Quando chegamos à costa,
A cidade parecia menor. As ruas pareciam feitas de papel. As pessoas pareciam sombras de si mesmas. Eu desci com a mochila nas costas, mas o peso era outro. Carregava uma cidade inteira dentro do peito, com ruas de mármore, portal de pedra e um mar interno que não cabia em mim. Quando pisei na areia da praia, a areia ranguejou. O som era o mesmo da escada, o mesmo da falha, o mesmo da tábua. Olhei para o horizonte. Lá longe, onde o céu beija a água, via a silhueta de uma muralha que só eu podia ver. E dentro dela, acesa, uma janela. E dentro da janela, uma sombra. E a sombra acenava. E eu acenei de volta porque finalmente entendia. Não fui eu quem encontrou a cidade. Foi a cidade quem me encontrou. E agora, onde quer que eu vá, carrego o oceano dentro do osso. E quando a noite cai, ouço a voz lá dentro, sussurrando a mesma frase: devolvam o que foi tomado. E eu devolvo, pedaço por pedaço, cada vez que respiro. Porque o que foi tomado não era a cidade, era o tempo. E o tempo, como o mar, não perdoa. O motorista do caminhão de lixo me viu cambaleando no meio da rodovia e freou tão forte que os tambores de aço rolaram pela carroceria como trovões desgovernados. Eu não tinha ideia de como chegar ali. A última imagem que eu guardava era a menina de cabelos negros apontando o indicador para o céu. Depois, só poeira e o gosto de ozônio queimado na garganta. Quando o homem desceu ameaçando me bater, vi sobre o ombro dele o céu da madrugada. E o céu estava errado. Não havia uma estrela sequer, mas faixas de luz laranja que cortavam o horizonte, como se alguém tivesse riscado o vidro com lâmina quente. Perguntei em que dia estávamos. Ele respondeu: 2ª, 00:30. Então ainda faltavam 4 horas para o momento exato em que tudo começara a morrer, há 66 milhões de anos. Corri para fora da pista, grão de areia azul rangendo dentro do sapato. A estrada vicinal levava a uma pedreira abandonada que eu conhecia de mapas antigos. Fendas de impacto, vidro fundido, cacos de irídio espalhados como moedas de um cassino que nunca abriu as portas. Precisava ver de perto o que o planeta insistia em esconder sob camadas de calcário e medo. Cheguei ao portão 3 horas depois. A corrente estava arrebentada, os elos derretidos como se uma mão gigante os tivesse torcido no momento do espasmo. O vento trazia cheiro de enxofre e de gasolina antiga. Acendi a lanterna. O feixe encontrou a primeira pegada. 3 dedos, grossos como troncos, afundados na lama calcária que já fora lago. A distância entre elas era de 6 metros. O dono da pisada caminhara em linha reta, como quem atravessa a rua fugindo de algo que cai do céu. Segui as pegadas. A cada passo, o som do próprio coração ecoava abafado, como se o peito estivesse dentro de uma caverna. A gota de quartzo latejava, mas agora o pulso não era mais o meu. Batia a 66 vezes por minuto, a cadência exata do Chicxulub, quando o asteroide tocou a bateria do planeta. A pedreira ia descendo em patamares. Cada degrau era 10 metros mais profundo, 20 milhões de anos mais antigo. No fundo do poço, avistei o osso. Não era fóssil comum. Era uma vértebra, mas do tamanho de um fusca. A superfície estava lisa, polida, com ranhuras retangulares que lembravam encaixe de Lego. Alguém, ou alguma coisa, a usara como peça de um quebra-cabeça cósmico. Toquei a aresta cortante. O dedo sangrou. A gota de sangue escorreu pela ranhura e sumiu, sugada por canal interno, que brilhou em azul por um segundo. A vértebra reagiu. Emitiu um estalo seco, como se desse partida num motor que dormia desde o fim do Mesozoico. O ar à minha volta condensou. Partículas de poeira formaram um cilindro translúcido,
3 metros de altura, que girava devagar como nuvem em câmera lenta. Dentro dele, vi o instante do impacto, não em réplica, mas em tempo real deslocado. O céu era verde claro, o sol duplicado por refração atmosférica. Um ponto escuro surgiu no alto, crescendo. Não era fogo ainda, só sombra. A sombra desceu em silêncio absoluto. O silêncio era tão denso que até as ondas do mar, que devia estar a centenas de quilômetros, pareciam congeladas. Quando tocou a atmosfera, o ponto virou foice de luz. A luz cortou o céu em 2 metades, e entre elas vi um buraco negro do tamanho da lua. Não era buraco de verdade, mas ausência de tudo que fosse futuro. O planeta inteiro vacilou na órbita, como quem leva soco no estômago. A onda de choque chegou em câmera lenta. Primeiro o ar se dobrou. Depois o mar subiu em parede de 10 quilômetros. Depois a crosta terrestre se soltou como lasca de vidro temperado. Não houve som, porque o som morreu antes de nascer. O que veio foi uma vibração que se enfiou pelos ossos e transformou cada célula em alto-falante de terror. Vi florestas inteiras sendo arrancadas do solo como cabelo com raiz. Vi dinossauros. Não os que conheço de museu, mas seres cobertos de penas de aço, bocas cheias de línguas serrilhadas, olhando para cima sem entender. Um deles, maior, com o olho frontal que girava como câmera, cruzou o olhar comigo através do cilindro de poeira. Ele sabia que eu assistia de outro tempo, que eu era a testemunha que o futuro mandara para registrar o fim dele. A expressão não era de medo, era de piedade. Piedade de mim, que ainda teria de viver o mundo depois daquele instante. O cilindro desfez-se. O ar voltou a ser ar. O silêncio voltou a ser silêncio. Fiquei sozinho diante da vértebra, que agora vibrava como celular em modo silencioso. A gota de quartzo em meu peito disparou. Senti que ser arrancada para fora, mas não por força, por saudade. A vértebra queria de volta o que lhe pertencia, o resto do corpo. Olhei ao redor. Havia outras peças espalhadas. Fíbula do tamanho de trilho, costela que serviria de pontilhão, crânio com cavidade nasal, onde caberia um carro. Todos apresentavam os encaixes retangulares. Alguém desmontara propositalmente o esqueleto para que nunca mais pudesse ser inteiro. Era uma autópsia feita pelo próprio planeta. A luz do amanhecer entrou rasgando a boca da pedreira. Com ela veio o cheiro de enxofre que eu conhecia de livros. Irídio, o metal raro que marca a fronteira entre o Cretáceo e o Paleógeno, estava impregnado nos ossos como assinatura. Arranquei um fragmento da vértebra, do tamanho de uma moeda, e encaixei na palma. O metal era frio, mas quando tocou a gota de quartzo, esquentou até queimar a pele. O mundo girou. Vi de novo o olho do dinossauro, mas agora ele estava dentro de mim, girando na câmara do meu coração. A mensagem era clara. Termine o que começaram a desmontar. Subi correndo os degraus da pedreira. A cada patamar uma peça do gigante se erguia sozinha, flutuando, encaixando-se na vizinha. O esqueleto ia se reconstituindo no ar, mas não no espaço, no tempo. Ele caminhava ao meu lado, invisível, mas pesado como história mal contada. Quando atingi o topo, o sol rompeu o horizonte e o céu, aquele céu sem estrelas, finalmente mostrou o que escondia. Nuvens em forma de anel, perfeitas, como se alguém tivesse estampado o buraco de Chicxulub no firmamento. O anel girava lento e no centro dele via-se um ponto azul. Não era o planeta. Era a gota de quartzo que eu carregava, refletida no espelho atmosférico. O planeta inteiro funcionava como lente. Eu estava dentro da pupila do olho que vira o fim do mundo. A estrada de volta era outra. O Fusca sumira. No lugar,
havia pegadas do mesmo dinossauro, agora impressas no asfalto quente. Sentei no meio da pista, coloquei a moeda de irídio na testa. O metal derreteu, escorreu pela testa, entrou pelos olhos. Chorei luz. A luz formou no ar a palavra adeus, em alfabete que nenhum humano desenhou. Depois, silêncio. Levantei. O sol já alto, mas as sombras projetavam-se para o norte, como no dia da falha. Percebi que o mundo estendera-se alguns centímetros desde o amanhecer. O dia estava mais comprido, porque alguém, ou alguma coisa, inserira um segundo entre 2 segundos. Um segundo que durava 66 milhões de anos. Caminhei. Atrás de mim, a pedreira desmoronou sem barulho, virando areia fina que o vento carregou para dentro do oceano que ainda não existia naquele ponto. À frente, a estrada terminava num muro de nuvem. Entrei na nuvem. Dentro dela, o ar era líquido. Eu nadava mais do que andava. Sentia dinossauros nadando comigo, uns de um lado, outros de outro, todos olhando para frente, para o buraco que o asteroide deixou aberto no tempo. No fundo da nuvem, avistei uma porta. A porta era a própria vértebra, gigantesca, girando como peão. No centro do canal, o irídio brilhava, convidando. Entrei. O mundo apagou-se. Quando acendi a lanterna, vi escrito no ar: a quinta evidência é o céu que ainda cai. A cada respiração, um fragmento do fim desce. Guarde-o sob a língua e conte até 10. Quando chegar a 0, o próximo começa. Fechei a boca. A moeda de irídio estava lá, gelada, pulsando como coração de réptil. Comecei a contar. 10, 9, 8. A cada número, uma estrela apagava no céu que não tinha estrelas. Quando cheguei a 0, a nuvem se abriu. Do outro lado, o dia começava outra vez, mas o sol era menor, como se alguém tivesse substituído o original por uma fotocópia mal cortada. Olhei para baixo. As pegadas do dinossauro haviam desaparecido. No lugar havia uma única marca. A minha, mas com 3 dedos. A transformação começara. Eu já não era testemunha, era a peça que faltava. E o céu, lá em cima, continuava caindo, lento, em pétalas de fogo que ninguém mais notava, porque todos os olhos que poderiam ver já estavam dentro de mim. O sol se põe 2 vezes, antes de eu entender que não estou mais andando. Estou sendo conduzido. A estrada de terra virou uma língua grossa que me empurra para o oeste. E cada curva é um dente que mastiga a memória. O Fusca rangerá como osso sendo cerrado, mas eu não paro. No banco ao lado, o vidrinho de âmbar está vazio, mas ainda pesa. Dentro dele, o silêncio da cidade submersa bate contra o vidro como peixe que não aceita morrer. A gota de quartzo no meu peito pulsa mais devagar agora, como se soubesse que estamos chegando onde o tempo não tem pressa de acabar, porque já acabou. A paisagem muda sem avisar. O cerrado vira caatinga, a caatinga vira dunas, as dunas viram pedras. Não há mais estrada, só pegadas de quem nunca teve pé. Paro o carro no topo de um morro que não existe no mapa. Abaixo, o chão é plano como se tivesse sido espalhado com um rolo de massa. No centro, um círculo de pedras brancas, cada uma do tamanho de um homem deitado. Entre elas, nada. Solo liso, sem erva, sem inseto, sem sombra. O céu, por cima, está limpo de estrelas, como se alguém as tivesse varrido para ver melhor o que vai acontecer. Desço devagar. A cada passo, a areia rangueja como vidro sendo pisado. A bolsa de linho com a ânfora pesa no ombro, mas não é peso de objeto, é peso de testemunho. Quando chego ao círculo, as pedras se alinham sozinhas, como se eu fosse o faltante de um quebra-cabeça que ninguém ousou terminar. Paro no meio. O vento para. O silêncio é tão grosso que parece madeira. Então ouço um som de respiração que não é minha.
Vem debaixo do chão, lento, profundo, como se o planeta estivesse dormindo e eu estivesse dentro do sonho. Ajoelho. Coloco a mão palmada contra a terra. Ela está quente, não de sol, mas de dentro. Pulsa. Um pulso que não é batida, é lembrança. Fecho os olhos e vejo uma planície de fogo, um céu de cinzas, um homem andando. Ele carrega uma criança no colo, mas a criança não tem rosto, tem um espelho. No reflexo do espelho, vejo eu, mas mais velho, muito mais velho, pele de pedra, olho de cristal. O homem caminha por 70 dias, 70 noites, sem parar. Quando chega ao fim do mundo, o fim não é abismo, é parede. Uma parede de ar transparente que reflete o que você foi. Ele toca a parede com a testa racha, a criança desaparece. O homem fica sozinho. Então ele se vira e começa a andar de volta. Mas não é o mesmo caminho. O chão agora é feito de línguas. Cada passo, uma língua cala. Quando ele chega ao ponto de partida, não há mais planície, há um círculo de pedras brancas. Ele entra no círculo, deita no chão, fecha os olhos, e dorme, e dorme, e dorme, e vira pedra. A pedra sou eu. Abro os olhos. Estou deitado no mesmo lugar onde o homem se deitou. A gota no meu peito agora pulsa no ritmo da respiração que eu ouvi. Compreendo. Não sou eu que estou no círculo. Sou o círculo que está em mim. A terra inteira é um útero fossilizado. E eu sou o feto que se recusa a nascer de novo. Levanto. Tiro a ânfora da bolsa. O barro vermelho queimado brilha como se ainda estivesse no forno. Giro a tampa. A areia azul não está mais lá. Virou um líquido que move como mercúrio. Derramo 3 gotas no chão. A terra bebe. Então racha. Um sulco fino, reto, corta o círculo ao meio. Do sulco sobe um cheiro de mar, de madeira queimada, de incenso, de medo. O cheiro é familiar. É o mesmo do navio, do portal, da cidade submersa. É o cheiro do fim que não terminou. Sento-me no meio do sulco. As pedras se inclinam como velas de barco. Uma delas, a mais próxima, tem uma fenda. Aproximo o ouvido. Dentro ouço vozes, milhares. Falam ao mesmo tempo, mas entendo cada uma. São os que sobreviveram. Não aos desastres, mas à lembrança dos desastres. Contam que, a cada extinção, um homem é escolhido. Não por ser forte ou sábio ou puro, mas por ser o último a aceitar. Porque só quem recusa o fim pode carregá-lo sem quebrar. Entendo então por que fui eu. Fui o único que, ao ver a terra rachar, pisou na frente da rachadura e disse não. Não por coragem, por teimosia. A pedra mais próxima começa a sangrar. O sangue é transparente, mas quando toca a pele, queima como álcool. Molho o dedo. Desenho no chão o símbolo que vi no portal. 3 círculos entrelaçados. Quando termino, o chão treme. Não é terremoto, é despertar. O círculo de pedra se afasta, como se o planeta estivesse expirando. No centro, onde estou sentado, o solo afunda em espiral. Não caio, flutuo. A espiral é de luz, mas a luz é escura. Dentro dela vejo o homem que vi no sonho, mas agora ele está acordado. Ele me vê, sorri, estende a mão, seguro. A mão é quente, não de carne, de memória. Puxa. Entro na espiral. Dentro não há tempo. Há camadas. Cada camada é uma extinção. Passo pela do fogo, pela do gelo, pela do sal, pela do silêncio. Em cada uma, vejo um eu diferente. Eu de escamas, eu de asas, eu de raiz, eu de cristal. Todos carregam um fardo, uma ânfora, uma folha, uma concha, uma chave. Todos me olham, todos assentem. Todos dizem sem voz, continue. No fim da última camada há uma porta. A porta é de madeira, mas a madeira é viva. Tem veias, tem pulso. O homem que me trouxe até ali coloca a mão no batente. A porta abre. Dentro não há escuridão. Há luar. Um luar que não vem do céu, vem de dentro da terra. No meio do luar uma criança. A criança sou eu, mas não o eu de agora.
Sou eu que ainda não nasceu. Ela me estende uma folha. A folha é branca, mas não é vazia. É o mapa do que vai ser. Leio. Não há palavras, há batidas. São as batidas do meu coração, sincronizadas com as da gota de quartzo. Quando termino de ler, a folha se desfaz em pó. O pó sobe pelo meu braço, entra pela ferida do dedo, volta para dentro. A criança sorri. Diz com voz que é a minha, mas mais antiga. Agora você é o relógio. Saio da espiral. O círculo de pedras está de volta, mas agora cada pedra tem uma face. As faces são as dos sobreviventes. Todos me olham, todos assentem, todos calçam. Entendo, não sou eu que carrego a memória. Sou a memória que me carrega. Levanto. O sol nasce, mas não no leste. Nasce no centro do círculo. Um sol pequeno, do tamanho de um coração. Ele sobe devagar, mas não para o céu. Sobe para dentro de mim. Quando entra pelo peito, a gota de quartzo para de pulsar. Funde-se com o sol. Torno-me luz. Torno-se testemunho. Torno-se aviso. Ando de volta para o carro. As pegadas que deixo não são pegadas, são datas. Cada passo é 1 milhão de anos. Quando chego ao Fusca, o carro está coberto de musgo. O musgo é verde, mas tem reflexos de azul. Entro. A chave gira sozinha. O motor ronca, mas o som não é de motor, é de mar. Dou partida. Na estrada não há mais estrada. Há um fio de água que sobe pelo meio da terra seca. Cego o fio. Ele me leva para norte, para onde o rio esqueceu o nome. Quando chego à margem, a água está parada. Espelho perfeito. Desço. Coloco a mão na água. Ela está quente, não de sol, de dentro. Retiro a mão. Na palma o símbolo dos 3 círculos brilha. Jogo a ânfora no rio. Ela não afunda. Flutua. Vira barco. Vira ilha. Vira mundo. Vira. Viro costas. Não olho para trás. A velha disse para não olhar. Mas ouço. Ouvi o rio chorar. O choro é de gratitude. O choro é de aviso. O choro é de despedida. Entro no carro. A estrada reaparece. O sol está no lugar certo. Mas eu não estou mais no lugar errado. Estou no lugar de quem sabe, de quem viu, de quem carrega, de quem vai contar. Porque a 7ª extinção não vai ser fogo, nem gelo, nem mar. Vai ser esquecimento. E eu sou o homem que se recusa a esquecer. A gota de quartzo latejava sob o osso do meu externo. Mas agora o pulso não era apenas meu. Era um coro de 6 batidas diferentes, cada uma vinda de um lugar que eu pisara sem querer enterrar o pé. Eu estava deitado de costas no meio da pista de terra que liga a pedreira ao mar, e o céu parecia uma tampa de ferro com furos de pregos mal tapados. As estrelas não eram astros, eram remendos. Quando piscava, via através dos buracos, o mesmo instante repetido 6 vezes, cada vez com a terra morrendo de um jeito. A primeira vez foi fogo, a segunda, água, a terceira, vidro, a quarta, silêncio, a quinta, saudade. A sexta ainda não tinha nome, mas eu sentia ela chegar, como quem sente o próprio dente rachando antes de doer. Respirei fundo até o ar ranger. O ar também estava cansado de me carregar. Coloquei a mão no peito e pressionei a gota até ela doer. A dor era o único mapa verdadeiro. Quando a dor chegou ao ponto exato, entre o segundo e o terceiro osso, as 6 lembranças que eu havia colhido se alinharam como engrenagens de um relógio que nunca foi pendurado em parede alguma. A ânfora de barro vermelho, o grão de areia azul, a folha com continentes que não existem, a moeda de irídio derretida sob a língua, a concha que canta de dentro para fora, e o olho do dinossauro que agora vive no meu olho esquerdo. 6 peças, 6 lados, um cubo. E o cubo, quando girou, abriu uma fresta no chão. A fresta era fina como unha, mas suficiente para eu enxergar o que estava embaixo. Nada. Não
O nada vazio, mas o nada cheio. Um nada tão denso que tinha cheiro de maresia e gosto de medo. Coloquei o dedo mindinho na fresta. O dedo sumiu até a primeira falange. Não doeu. Senti apenas frio. O mesmo frio que senti quando a velha de Muramirim beijou minha testa. Puxei o dedo de volta. Estava molhado de uma água que não era água. Era memória líquida. A memória escorreu pela palma, correu pelo braço, entrou pela veia do cotovelo e foi direto para o coração. Quando bateu no coração, o coração respondeu com uma batida dupla. Tum-tum. A primeira batida disse, pronto. A segunda disse, agora. Levantei. O corpo inteiro estava pesado como se carregasse o planeta nos ombros, mas também leve como se o planeta me carregasse dentro de um bolso. Comecei a andar. Cada passo era um ano. Quando dei o 10º passo, já estava num lugar que não era lugar. Era o intervalo entre 2 mapas. O solo era transparente, mas por baixo via-se o continente inteiro sendo desenhado de novo com giz de cera. A costa do Brasil era outra, recuada, com um canal largo onde hoje é o sertão. No canal, navios de pedra navegavam para cima, contra a gravidade, carregando estátuas de dinossauros em posição de oração. Quando chegaram ao meu patamar, as estátuas se viraram para mim e abriram a boca. Dentro de cada boca havia um objeto. A ânfora, o grão, a folha, a moeda, a concha, o olho. Entendi. Precisava devolver. Mas devolver não era jogar fora, era encaixar. Peguei a ânfora do primeiro dinossauro. O barro estava quente, como se tivesse acabado de sair do forno. Encostei à parede do nada. A parede recebeu. O barro se fundiu ao vazio e virou porta. Porta de madeira antiga, com ferros em forma de serpente. Abri. Do outro lado, vi a falha retangular onde descera a escada. A escada estava lá, mas agora subindo, não descendo. Subi. Cada degrau era uma extinção. Quando alcancei o topo, estava de volta ao cânion, mas o cânion estava de cabeça para baixo. O céu era terra, a terra era céu. Andei pelo céu de terra e senti a gravidade inverter. Agora o peso vinha de cima. A gota de quartzo caiu para cima, mas não caiu. Flutuou, girando, e no centro dela vi o cubo se fechando. A segunda peça foi o grão de areia azul. Joguei no olho do segundo dinossauro. O olho se fundiu à areia e virou lago. Lago redondo, no meio do nada. Joguei o grão dentro. A água do lago subiu em espiral, formando um funil. Dentro do funil, vi a cidade submersa que eu visitara. Ruas de mármore, portal girando. A cidade subiu pelo funil, atravessou o vazio, aterrissou em cima do meu ombro esquerdo. Peso de mundo. Senti o joelho dobrar, mas não dobrei. A cidade se fundiu à minha clavícula e virou tatuagem que latejava. Quando piscava, as luzes da cidade acendiam. A terceira peça foi a folha. Entreguei ao terceiro dinossauro. Ele a engoliu. A folha desdobrou-se dentro dele, virando asas. As asas batiam, levantando vento. O vento era quente, cheirava a ozônio queimado. Com cada batida, um continente se formava no ar. Primeiro o Atlântico, depois o Pacífico, depois um terceiro oceano, que ninguém nomeou porque ninguém sobreviveu para batizar. O terceiro oceano caiu sobre mim como manta. Quando a manta tocou o chão virou areia. Areia azul. Estava de volta ao Saara, mas o Saara era mar. O mar era tempo, o tempo era espelho. A quarta peça foi a moeda de irídio. Coloquei na língua do quarto dinossauro. A língua derreteu o metal. O metal escorreu pela garganta dele e saiu pelos pés, formando um fio que ia até o horizonte. Segui o fio. Caminhei o tempo que durou a caminhada. Quando cheguei ao fim, vi o asteroide. Não era pedra. Era uma lágrima congelada do tamanho de um planeta. A lágrima estava suspensa a 1 palmo do chão. Pisei embaixo. A lágrima caiu.
Não fez barulho. Simplesmente se espatifou em milhões de moedas iguais à que eu levara. Cada moeda caiu num ano diferente. O som das moedas caindo foi a trilha sonora do fim do mundo. A quinta peça foi a concha. Entreguei ao quinto dinossauro. Ele a colocou no ouvido. Ouviu. Chorou. A lágrima dele era de água doce. A água caiu no chão e virou rio. Rio que corria para cima, contrário. Segui o rio. Caminhei até a nascente, que era na verdade Foz. Lá, a velha de Muramirim me esperava. Mas não era velha. Era a menina de cabelos negros. Ela segurava a flor de vidro. Entreguei a concha a ela. Ela colocou dentro da flor. A flor se fechou. Quando abriu de novo, era uma semente. Plantei a semente no meu próprio peito. A semente broou instantaneamente, virando árvore. A árvore era feita de ossos de baleia. Cada falda era uma vértebra. Cada vértebra cantava uma nota. A nota era adeus em todas as línguas que já foram. A sexta peça foi o olho. Olhei para o último dinossauro. Ele me devolveu o olhar. Trocamos. Quando piscou, vi o que ele viu. O mundo inteiro sendo desmontado como quebra-cabeça. Quando piscou de novo, vi o que eu tinha que ver. O cubo fechado. 6 lados, 6 peças, um dentro do outro. O cubo girou uma vez, 2. Na terceira vez, estremeceu. Rachei. Do meio dele saiu um fio de luz. A luz era branca, mas tinha gosto de azul. Segurei o fio, puxei. O fio não acabava. Puxei mais. O fio virou corda. Corda virou escada. Escada virou caminho. Caminho virou porta. Porta virou janela. Janela virou espelho. Espelho virou eu. Eu virou nós. No espelho, vi todos os lugares que estivera. A falha, a cidade submersa, a laje de Araguainha, o lago circular, a pedreira de Irídio, a casa de taipa. Todos estavam ali, mas sobrepostos, como camadas de vidro. Quando soprei, as camadas se fundiram. Formaram uma única imagem. A terra, mas não a terra que conheço. Era uma esfera de cristal, transparente, e dentro dela flutuavam 6 corações. Cada coração batia num ritmo diferente. Quando as 6 batidas se sincronizaram, o cristal estalou. O estalo foi tão alto que o som se transformou em silêncio. O silêncio se transformou em voz. A voz disse: agora você sabe, não há 7ª extinção. Há apenas a primeira, repetida 6 vezes. A 7ª é a primeira que se lembra de ter sido. A voz parou. O espelho se apagou. O cubo desapareceu. O nada se fechou. Fiquei de pé no meio da estrada. O sol nascia. As sombras projetavam-se para o lado certo. O coração batia uma só vez. Dentro dele, as 6 peças giravam lentamente, como planetas em torno de um sol que não queima, apenas lembra. Levantei a mão. Na palma havia uma única gota. Não era azul, não era branca, era transparente. Dentro dela vi o meu reflexo, mas o reflexo piscou sozinho. Sorriu e disse sem mover os lábios: a próxima vez você vai ter que devolver a si mesmo. Guardei a gota no bolso. Virei costas para o nada que já não era nada. Caminhei. A cada passo, uma pegada aparecia atrás de mim. Mas a pegada não era minha. Tinha 3 dedos. Olhei para frente. A estrada continuava. Mas agora eu sabia. Ela não levava a lugar nenhum. Ela levava a quando. E o quando estava dentro do meu peito, batendo lentamente, esperando a próxima vez que eu ousasse perguntar por que 6 vezes não foram suficientes. A luz do amanhecer entra pelos meus olhos como água que enxuga o sal. Entendo. Não sou eu quem carrega o fim. Sou o fim que me carrega até vocês. Se quiserem ouvir o planeta antes que ele cale de vez, inscrevam-se e deixem o sinal ligado. O próximo som pode ser a última batida.